para prestigiar o nosso convidado, o Christian, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras aí que teve um embate difícil contra o São Paulo aí no final de semana, lances polêmicos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só pontuar aqui, o Jorge já pode jogar, né? Já saiu no bid, vocês conseguiram vender o Borja, né? Na verdade, negociar o Borja, né? Ele tá indo pro Grêmio, o Palmeiras tem mais uma semana livre, né? Tudo bem que essa semana que ele teve, né, na semana passada não apresentou muita coisa diferente, até o próprio técnico falou na coletiva, né, contra o São Paulo, o Gomes, zagueiraço, né, fez 3 anos de Palmeiras, o Palmeiras joga contra o Fortaleza, belíssimo jogo, hein, no sábado à noite em casa. Então, meu amigo Christian, queria que você falasse, então, e pega o São Paulo, né, pela Libertadores, São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras. Christian, eu queria que você falasse, então, sobre esse jogo de sábado. Claro, sem clubismo, né? Assim, a gente tenta deixar a isenção de lado, mas, assim, dessas duas polêmicas que houve no jogo, tanto o pênalti, que, na minha visão, podia ser discutível, mas o gol que o Miranda, assim, eventualmente tenha participado, enfim, eu não daria. Eu daria o gol pro São Paulo, mas isso gerou uma série de especulações. Então eu queria que você falasse sobre o Palmeiras e sobre o Crespo, né, que está se sobressaindo ao Abel, né? Então o Abel o Crespo mudou o esquema tático do São Paulo e o São Paulo conseguiu competir em grande nível com muitos desfalques, né? Haja visto. Então eu queria que você falasse aí sobre o Palmeiras, se agora numa disputa da Libertadores vai ser diferente a história. Começar com uma curiosidade. Nunca na história houve, no caso, 7 jogos numa mesma temporada entre Palmeiras e São Paulo. Essa vai ser a primeira temporada. São um jogo na fase classificatória do Paulista, os 2 jogos da final, né? 2 jogos na Libertadores e de volta no Brasileiro, total de 7 jogos. Uma curiosidade aí, né? E assim, Palmeiras tem uma certa dificuldade para jogar com São Paulo que eu não consigo entender. Até agora eu não estou conseguindo entender. Assim, o São Paulo estava todo desfalcado no jogo, né? Sem Daniel Alves, sem o Luciano, né? O Éder, totalmente desfalcado e o Palmeiras não consegue sobressair a São Paulo, né? Eu achei que o São Paulo atacou muito mais. Se fosse para dar vitória para com certeza seria para o São Paulo, tá? Na minha visão. Luta, né? Numa luta por pontos, o São Paulo ganharia, né? Exatamente. Numa luta por pontos ali, o São Paulo ia ser campeão. Ia ser o vencedor do jogo, né? Essa Mas, daí assim, tava no meu repertório aqui, hein? Vocês roubaram lá de mim, tava no meu repertório essa da luta, viu? Te juro, tava no meu repertório essa da luta. Ô, mas Léo, enfim, é sintonia fina, meu amigo, é sintonia. Verdade, cara. Desculpa, Christian. Não, vamos lá. Assim, os lances que foram por VAR, tá? No meu ponto de vista, foi corretamente anulado, tá? O lance que deu mais polêmica foi o lance que o Abel reclamou, e eu tô com o Abel nessa, que não foi falta o início do lance. Pra mim, eu não vi falta ali, tá? Eu não vi falta, mas beleza. O juiz apitou a falta do Renan, né? Do zagueiro do Palmeiras, e eu vi várias imagens, de vários ângulos diferentes, e tem um encontro entre o Patrick de Paula e o Miranda, tá? Automaticamente, isso daí anula o gol, né? Porque influencia na jogada. Porque, na verdade, tem um cotovelo, teve uma foto que eu vi, que tem um cotovelo do Miranda na barriga do Patrick de Paula, e o pé direito, se eu não me engano, do Miranda tá encostado na perna, na canela do Patrick de Paula, né? E com esse movimento tira ele da jogada, né? Aí, beleza. Aí teve esses 2 pontos aí pra mim que eu achei que foi irregular. Mas também, se o juiz desse o gol, eu não ia falar, nossa senhora, que é isso? Mais um erro grotesco. Não, lógico que não. Isso daí é totalmente da interpretação do árbitro, né? Assim, eu vi o lance, eu achei que não. Mas se o árbitro tivesse dado,
eu também não ia falar, meu Deus do céu, é roubado, não sei o que, como todo mundo fala assim, não, ia ser normal também, cara, porque foi um lance muito, muito complicado, muito difícil mesmo, né? Mas num contexto geral, eu achei que o São Paulo jogou mais, tá? Que o Palmeiras mereceu a vitória. E se o Palmeiras não abrir o olho na Libertadores, vai perder de novo. E na Libertadores agora volta o Luciano, volta o Daniel Alves, para voltar das Olimpíadas, mas volta cansado. Mas, pô, é o Daniel Alves, entendeu? O Éder também já tá voltando, tá treinando com bola, se eu não me engano. Então, assim, o São Paulo vai vir na Libertadores mais forte, né? Se o Palmeiras não conseguiu a vitória agora com o São Paulo desfalcado, imagina o São Paulo mais forte. Me fala. Né? O Palmeiras está com uma série de problemas no elenco também, né? Pô, o Dudu, você ter só um tom de comparação, o ano passado o Palmeiras jogou quase 80 jogos. O Dudu no time dele jogou um pouco mais de 30 jogos, entre 30 e 40 jogos, eu não sei o número exato, mas não chegou a dar 40 jogos, pelo que eu li. Então, assim, o cara voltou totalmente sem ritmo nenhum, cara, de jogo, né? E o Dudu, querendo ou não, é a nossa única esperança ali. Por exemplo, é o único jogador que pode desequilibrar uma partida. Porque o Palmeiras, ele é um time em conjunto. Todo mundo joga direitinho ali e tivemos uma temporada maravilhosa, certo? Só que acontece, o Dudu é o único cara que tem que fazer alguma coisa, que faz alguma coisa diferente. Se não tiver o Dudu, vai ficar meio complicado. Você entende? Então, assim, o Palmeiras tem que mexer, tem que mudar. Contratou agora o Piquerez, lateral esquerdo, um bom lateral também, pelo que eu vi, né? O Jorge tá em transição de uma cirurgia. O Palmeiras tá atrás de um lateral direito agora, o Bustos, né? Do Independente. Também o Flamengo tá na briga. E, cara, tem que reforçar, cara. O Borja foi pro Grêmio, mas o Borja não tá dando certo no Palmeiras, o Abel não quer ele, né? O Lucas Esteves foi pros Estados Unidos, né? No Chicago Fire, se eu não me engano. Não, Colorado Raptors, alguma coisa assim. Foi pros Estados Unidos, né? Mas também não agrega muito, é novo ainda, tem que pegar rodagem o menino, né? Então, nem boto muita culpa nele, né? Tem que pegar rodagem. E o Palmeiras é isso. Ô, Christian, deixa eu só... Antes queria fazer uma pergunta pra ele. Não, só colocar na roda, Léo, e depois você também comenta, porque a gente teve esses dois lances polêmicos do VAR. Mas, assim, na opinião de vocês, o VAR deveria, como fez nesse último jogo, ele convenceu o juiz a mudar a opinião? Vocês acham isso certo? Porque, assim, o VAR tá ali para dirimir uma ou outra dúvida sobre posicionamento de atleta. Mas, por exemplo, no pênalti, o juiz estava soberano no lance. E com relação ao lance de alçada, a bola alçada pelo King Naldo, muitos gols acontecem dessa forma. Então, eu acho que tem que existir um critério, né? Acho que a partir de então tem que existir um critério. Até o Arnaldo Ribeiro, jornalista aí, falou sobre o grupo de WhatsApp que existe entre os árbitros, né? Parece que eles se consultam para saber. A Globo fala lá, o salve lá, foi pênalti, não foi? Enfim, isso leva em consideração. Então, queria que o Christian falasse, depois o Léo falasse sobre isso e perguntasse pro Christian. Cara, os árbitros, na verdade, eles estão deixando para tomar decisão com o VAR. É simples assim. O VAR está tomando a decisão de tudo, né? Realmente, tem coisa que eu acho que o VAR não deveria interferir, tá? Eu acho que essa regra devia ser melhor. Uma regra... sei lá, a FIFA tem que fazer alguma coisa, alguma entidade, a CBF tem que fazer alguma coisa, porque assim, toda a tecnologia vem para ajudar, né? Lógico. Agora, assim, do jeito que tá, o cara não tem autonomia nenhuma, o juiz não tem autonomia nenhuma. Que autonomia o juiz tem? Nenhuma. Para decidir um lance capital. Tudo o VAR entra. Então, cara, fica fácil apitar assim, entendeu? Fica muito fácil. Eu acho que deveria ter alguns pontos aí. A FIFA também tá ficando meio doida da cabeça, desculpa até o termo, porque eles fizeram agora na Holanda um teste pra bater o lateral com o pé. Vocês viram isso daí? Não vi. Pelo amor de Deus, cara.
Salão agora? Não, mudou, é um campeonato holandês, se eu não me engano, da segunda divisão, ou sub-20, alguma coisa assim, né? E teve algumas regrinhas que eles estão testando. Uma delas era bater o lateral com o pé. Você acredita nisso? Então, assim, as coisas tem coisas que tem que vir lá de cima, né? Mas, por exemplo, na Europa o VAR funciona, né? VAR lá é 2, 3 minutos, o juiz decide. Aqui, 8 minutos, entendeu? Para ele chegar num acréscimo e dar 5 só. Aí acaba prejudicando quem? No caso, o São Paulo, né? Porque o São Paulo ele teve o gol anulado. O juiz ficou parado 8 minutos. Certo? E ele deu 5, e ele acabou em menos de 5. Ele não esperou dar o 5 completo. Eu tava assistindo o jogo. Então ele acaba prejudicando um time, entendeu? Poderia ser o Palmeiras? Poderia, mas foi o São Paulo, mas pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, né? Então eu acho que essa regra do VAR tem que ser melhor colocada, na minha opinião. Perfeito. Léo? Eu vou comentar sobre os lances polêmicos, logicamente, vou dar minha posição aqui sobre os lances capitais do jogo, mas eu queria fazer uma pergunta pro Christian. Dentro desse choque rei maravilhoso que teremos aí em Libertadores, graças a Deus teremos um jogo legal de assistir aí numa Copa Libertadores de América. Eu sou corintiano, mas vou assistir com todo prazer. Vai ser um jogo daqui uma semana, bom, realmente. Né? Terça-feira que vem, né, Léo? Exatamente, Silvio, exatamente. Eu gostaria de saber de você, Christian, dentro desse triângulo amoroso que existe entre Corinthians, Palmeiras e São Paulo, né? Que o São Paulo leva prejuízo contra o Corinthians leva prejuízo contra o Palmeiras e o Palmeiras leva prejuízo contra o São Paulo. O que fazer para quebrar um pouco esse paradigma? O que o Palmeiras precisa fazer? Ele precisa mudar a parte espiritual, o seu espírito dentro de campo, ele precisa entrar com outro esquema tático, que na minha opinião, eu vou ainda falar sobre isso, ele entrou errado contra o jogo contra o São Paulo. O que precisa fazer? Qual que é o fator primário para poder surpreender o São Paulo? Assim, Léo, quando um time vem tendo muitas derrotas de um outro time, por exemplo, o Palmeiras vem tendo muitos resultados negativos do São Paulo, né? São Paulo vem se dando bem com o Palmeiras nos últimos tempos aí. A todo jogo é um tormento, cara. É um tormento pra esses caras aí, porque os caras têm que ganhar de qualquer jeito, pra tirar esse... A partir de que vier a primeira vitória, os caras, entendeu? Então, eu acho que mexe muito com o psicológico do jogador, né? Pô, o Palmeiras ganha do Atlético Mineiro, um exemplo, ganha do Flamengo, ganha do Corinthians, ganha do Santos e tal. Aí chega no São Paulo, perde, empata, é desclassificado. Isso mexe muito com o psicológico. Então, primeiramente, pra mim, teria que fazer um trabalho psicológico nos caras, entendeu? Os caras entrarem em campo com outra mentalidade. Já começa por aí. Depois, lógico, eu mexeria em algumas coisinhas ali que eu acho que o Abel tá se equivocando, né? Por exemplo, o Palmeiras do nada começou a jogar com 2 meias. Do nada. Scarpa e Veiga. Sempre foi um ou outro. Agora, do nada, começou a jogar com os 2. Entendeu? São, assim, o Scarpa tá numa boa... Eu acho que o Veiga deu uma decaída, o Scarpa tá bem, né? Mas assim, não dá, cara. O Palmeiras tem atacante demais, cara. Atacante rápido, né? Então, assim, eu acredito que a formação do Palmeiras com 1 meia só de ligação seria o ideal, né? Então, né, no atual momento, eu colocaria o Scarpa ali para fazer essa função do 10, né? Mas eu jogaria com 2 abertos e um centroavante ali, que pra mim teria que ser o Luiz Adriano, que é o mais habilidoso, mas tá o Luiz Adriano tava machucado, né, então tá jogando o Daverson, mas beleza, é o que nós temos no momento, né, mas pô, você pode colocar o Bigode ali, o Bigode faz essa função, você entende? E aí o Breno Lopes, pô, todo jogo ele faz, o rapaz faz gol, pô, deixa o cara no banco, cara, o Wesley não tá vindo bem, o Wesley tem jogo que ele joga bem, o Wesley é jogador de segundo tempo, tem que entrar no segundo tempo, você põe o Breno Lopes lá, cara. É simples, é fácil de resolver. Porra, você deixar o William no banco, cara. O William é um cara que tem cheiro de gol, vou deixar no banco. Verón voltou agora, ele já tá voltando bem já. Põe o moleque pra jogar, você entendeu? Então ele insiste com essa formação com o Veiga e com o Scarpa que não tá me agradando. Lógico, o Palmeiras perdeu o Vinha, é um bom jogador? É um bom jogador. Mas pra mim também não é tudo isso que a torcida do Palmeiras fala. Desculpa. Eu vi Roberto Carlos, eu vi o Júnior, entendeu? Eu vi até o Zé Roberto, há um pouco tempo atrás, com a idade que ele tinha.
O Uruguai não chega no pé desses caras, mas nem a pau. Mas é um bom jogador. Mas a gente não pode ficar viúva desses caras. Entendeu? O Palmeiras não pode ser um time desses caras. O Palmeiras tem que ir pra cima, cara. Tem que ir pra cima. O Dudu não saiu. O Dudu saiu, cara. O Palmeiras foi 3 vezes no ano campeão. Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Sim, o Dudu. Você entende? Então, tem que mudar essa mentalidade. Por que eu tô falando isso? Eu acompanho muito o Palmeiras nas redes sociais, né? Eu vejo muito a torcida falando, não, Finha, não sei o que, não vai embora. A torcida do Palmeiras reclama muito, cara. Não é assim não, pô. O mundo gira, a gente fica assim de mundo, sem Marcos, sem Alex, sem Valdívia, pô. Quando o Lucas ele me embora, traz o Mago de volta, pô. Pagar 1 milha pro Lucas Lima lá, vindo no VAR, junto com os caras do São Paulo. E deixar o Valdívia lá por 300 conto, mano. Pô, sacanagem com a minha cara. Não é possível um negócio desse, velho, né? Tá de brincadeira. Pô, eu acabei dando risada aqui, Christian, porque meu irmão fala a mesma coisa, cara. Meu irmão Milton, aqui é palmeirense, ele fala a mesma coisa sobre o Valdívia. Muito parecido os palmeirenses. Cara, eu concordo, eu fiz essa pergunta pra ti, que eu concordo plenamente com o que você falou. Inclusive, a minha resposta, se o Silvio me permite, Silvio? A minha resposta é realmente sobre isso, né? Na minha opinião, primeiramente, o Abel Ferreira escalou mal no jogo contra o São Paulo, né? Ele escalou muito mal. É estranho, ele faz ali 3 zagueiros, mas com o lateral direito, que é o Marcos Rocha. Aí ele abre o Veiga, sendo que o Veiga é um dos melhores jogadores que o Palmeiras tem pelo meio, né? Nos últimos jogos o Veiga entrando dentro da área, ali fazendo gols ali da entrada da área e tudo mais. É muito estranho que ele acabou fazendo esse jogo. O Zé Rafael apareceu como um meio atacante em vários momentos do jogo, né? Acabou aparecendo. Eu já vi jogo do Palmeiras com 4 laterais. 2 esquerdos e 2 direitos. O Mike e o Marcos Rocha, o Everton, o Vitor Luiz e o Vinha. No mesmo jogo eu vi isso. No mesmo jogo eu já vi isso. É isso que eu pego muito no pé do português, cara. Eu tomo muita pedrada de palmeirense porque eu falo sobre isso do Abel Ferreira. Pô, cara, ele quer descobrir a roda. A roda não tem segredo, cara. Ele faz umas coisas muito estranhas, eu vejo muita coisa errada ali. O Felipe Melo, ele não pode ser zagueiro central de um time que... Você vai jogar contra um time como o São Paulo, que tem o Marquinhos, que é rápido, cara. Como que você me coloca o Felipe Melo, tipo de um líbero, saindo pra marcar ainda? Teve o lance do gol do Rigoni que foi anulado, e foi bem anulado, ele estava um pouquinho impedido, que o Felipe Melo tá perdido na jogada, cara. O Rigoni recebe a bola sozinho, o Felipe Melo ele tá vendido, ele tá olhando o lançamento, né? Eu acho que ele escalou muito mal, você colocar 3 zagueiros com um zagueiro pesado, como é o Felipe Melo, se você pegar uns atacantes rápidos ali, você cria problemas pro seu time, né? E outros times farão isso também, viu? Você pode ter certeza. Certeza, eles pegam o jogo de espelho, né, cara? Com certeza, cara. Eu gosto muito do Scarpa, mas eu acho que ele oscila muito. Eu acho que em grandes jogos ele acaba sumindo um pouco. Ele é o artilheiro dos gols inúteis, parece, né, cara? Quando precisa do cara, o cara some. Não sei se é também por posicionamento, pode ser por isso. O Breno Lopes, se não brilhante, tecnicamente a vontade dele sobressai, né, cara? O Wesley parece estar se achando supra-sumo, cara. Ele é bom jogador, mas tem que ser mais humilde. Tá inventando jogadas ali, fazendo coisas que ele não fazia antes, né? Ele pode vir a ser um grande jogador, mas por enquanto ele é um menino. Esse é o grande problema dos jogadores jovens brasileiros, né? Parece que sobe um pouco a cabeça ali. Eles se acham já o Jairzinho da Copa de 70. A maioria deles, né? No caso do Veiga, cara, eu não entendo por que ele colocou o Veiga pelo lado, meu. O Veiga, ele joga muito bem pelo centro do campo, né? Um jogador muito bom no centro do campo, pisando na área, fazendo gol. O Portuga, ele inventa muito, cara. Ele inventa bastante. É um cara que, assim, eu dei uma... desculpa cortando, Léo. Assim, eu dei uma alfinetada nele aqui hoje, nesse programa, mas eu quero deixar bem claro aqui, né, que eu sou muito a favor do Abel no Palmeiras, tá? Eu acho que ele é um ótimo técnico, ele
faz um gerenciamento de grupo bem bacana, entendeu? Mas assim, é opinião. Do jeito que ele tá escalando não tá certo. Mas eu sou a favor dele no Palmeiras, quero deixar isso bem claro. Porque às vezes algum palmeirense pode assistir e falar que eu tô louco. Querendo a cabeça dele. Você vai tomar alguma pedrada. Você vai tomar alguma pedrada e você pode ter certeza. Eu também acho que ele é um bom treinador e vai vir a ser um treinador melhor ainda. Porque gerir grupo, conflitos, ele é o cara, meu. Motivador, é um cara super 100% grupo, né? Ele é um cara que agrega realmente, os jogadores gostam muito dele, todos os jogadores. Você vê que o tempo que ele tá no Palmeiras, você não vê eu falar nada desse português lá dentro, né? Todo mundo gosta dele, ele é muito bom jogador. Eu queria falar sobre o jogo do São Paulo e Palmeiras, um jogo marcado pelo personagem que insiste a aparecer no Brasil aí, que é o VAR, né? Que vocês estavam falando. Esse personagem aí já tá virando folclórico aqui no Brasil, que nem a mula sem cabeça. Eu, sinceramente, cara, pra falar pra vocês dois, cara, milímetros pra cá, milímetros pra lá, nunca ninguém terá razão, né? Mas uma decisão tem que ser tomada, né? Uma decisão tem que ser tomada. E a recomendação do livro de regras da CBF é que tem que deixar seguir a jogada em caso de dúvida, né? E é o que eles não estão fazendo. Muito pelo contrário, eles estão anulando jogadas onde tem dúvida, né? Aquela linhazinha vermelha e azul do VAR não me convence, nunca me convenceu já de outros jogos, né? Não, vai mudar isso daí. Tá pra mudar. Desculpa te cortar de novo, Léo. Porque eu vi uma reportagem que eles vão aumentar a linha. Pra ter aquele problema, o bico da chuteira do cara tá na frente. Aí impedido. Aí a linha do impedimento, eles vão aumentar essa linha, entendeu? Então vai ser baseado nessa linha. Eu vi isso daí esses dias. Quem comentou, se eu não me engano, eu vou dar a fonte aqui, é o Nicola. Ah, que legal. Bom, que seja feito, viu, Christian e Silvio, pelo seguinte fato, cara. Ou você volta à regra antiga, ou você favorece o prosseguimento da jogada. O que não pode acontecer é você ficar anulando gols e gols e gols. A reclamação mais sobre no caso do São Paulo, por exemplo, a reclamação não é nem só sobre esse jogo, né, contra o Palmeiras. O São Paulo ele já foi prejudicado lá na primeira rodada contra o Fluminense, num pênalti claro que no último minuto lá, não sei se o Silvio Rocha lembra, que o VAR acabou nem chamando o árbitro para olhar, né? Como que pode, se o VAR tá assistindo o jogo, no último minuto de jogo, não chama o árbitro para ver o que aconteceu? E nesse mesmo jogo, Léo, o árbitro marcou um pênalti, o Nenê cobrou e o Volpi defendeu. Sim. Foi o primeiro jogo do campeonato aqui no Morumbi. O empate, exatamente. Eu acho que a reclamação é mais sobre o lado que essas decisões estão sendo tomadas, viu, Silvio? Sobre o lado. O São Paulo está reclamando disso, né? Mesmo na incerteza das decisões, as decisões estão tomadas contra o São Paulo. O pênalti do Gustavo Gomes em cima do Marquinhos, pra mim, aconteceu. Tem uma câmera que mostra por trás. Eu olhei 1000 vezes o lance. Eu tô falando com propriedade, tá? Eu não sou o dono da razão, mas eu perdi uma meia hora do serviço olhando esse lance. Eu olhei por todas as câmeras. Tem uma câmera que mostra a parte traseira, na passagem do Gustavo Gomes pelas costas do Marquinhos. Não foi a mão que derruba o Marquinhos. O pé? Não foi a mão. Não. O joelho do Gustavo Gomes bate na lombar. Na lombar não, bate na lordose do Marquinhos e ele cai. Foi uma falta, gente. Se acontece no meio campo, o juiz marca a 40 metros. Foi falta. O jogador não cai daquela forma. Foi falta. Aquilo foi uma falta. Foi uma falta de jogo dentro da área. O jogador, ele queria fazer o gol. Esse Marquinhos, ele é um menino jovem, ele não tem nem ainda a experiência para poder se jogar daquela forma que ele caiu. O joelho do Gustavo Gomes bate na lordose dele e ele acaba caindo. Aquilo foi falta, foi pênalti, claro, para mim, na minha visão, né? O Luiz Flávio estava na frente do lance, ele marcou com propriedade. Como que você assina um atestado de incompetência desse, cara? Se você tá na frente do lance, você vê o pênalti, você dá o pênalti e depois de 5 minutos você vai lá, dá uma olhada numa telinha e vê que você errou, sendo que não errou. Ele assinou 2 vezes o atestado de incompetência.
Uma porque ele acertou e depois outra porque ele voltou atrás. Então eu acho que... Léo, e a questão é que quem falou para ele foi o VAR, que era o Péricles Bassol, que era comentarista da TNT, né? Saiu da TNT, arrumou um bico lá no VAR e ainda faz essa bobagem. Né? Exatamente, Silvio. Eu também li isso daí. No gol anulado no final do jogo, eu também acho que o lance não foi falta. Não vamos discutir isso aqui, mas pra mim não foi falta. Também peguei. Um palmeirense me falou ali, eu presto atenção no lance que não foi falta. Eu peguei pra ver e realmente não foi falta. Enfim, seguindo o lance. O que acontece, gente? Eu olhei também essa bendita linhazinha várias vezes. Eu vejo um jogador do Palmeiras do lado oposto da pequena área dando condições, cara. Eu vejo a mesma linha, eu não consigo ver essa linha sobressalente vermelha na frente da azul. Eu vejo a mesma linha. Se você pegar uma régua na imagem e colocar a régua em cima, você vê que eles estão na mesma linha. O computador manipula da forma que ele quer, né? Essa que é a grande verdade. Bom, o fator primário para mim é que o jogador não estava impedido. Miranda, para mim, não estava impedido. Ele estava na mesma linha desse jogador do lado oposto da pequena área do time do Palmeiras. Eu não vi essa falta que o Christian falou. Vou olhar de novo para ver se eu consigo enxergar essa falta. Mas depois eu te mando desculpa, Léo, eu tenho uma foto aqui, eu te mando para você no WhatsApp. Ela tá bem detalhada, marcada. Aí você vai entender do que eu tô falando. Desse lance do Miranda com o Patrick de Paula. Legal. Só para deixar os palmeirenses que me tacam pedra aí felizes, eu não tô falando isso porque eu sou corintiano, que eu sou um cara aqui que veio no jogo Palmeiras e Flamengo pela Recopa, que teve aquele pênalti escandaloso em cima do Patrick de Paula, que foi em cima da linha, eles deram falta, e eu fiz um vídeo mostrando que aquilo foi pênalti, e muita gente espalhou esse vídeo viralizou, tem no meu Instagram lá, né? Tem no meu Instagram, quem quiser entrar lá e dar uma olhada nesse vídeo. Se é assim, gente, a regra 11 da página 170, ela fala que o jogador, se ele tiver impedido realmente, ele participou do lance, mesmo sendo falta ou não, Christian. Ele tampou a visão do Patrick de Paula, que foi o primeiro que resvalou na bola. Se ele tiver impedido, realmente ele participou do lance. Aí tá certo. Só que eu, Léo Assis, não vejo impedimento. Eu não vejo impedimento, né? Aí eu posso chegar para vocês também e falar daquele lance que aconteceu Corinthians e Internacional, aquele pênalti do Jô em cima do Cuesta, onde a bola vai no Cuesta, só que o Cuesta tá impedido. E o Jô faz um pênalti num cara impedido e eles deram o pênalti. Tá acontecendo muita incoerência, eles têm que acertar isso o quanto antes, essas regras aqui no Brasil, senão a reclamação vai existir. Agora, a reclamação existe sempre. Tá uma bagunça. A reclamação, sabe por que não vai acertar isso nunca, Silvio e Christian? Porque a reclamação existe sempre quando é contra, né? Quando é contra a sua equipe, você vai lá e fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vou representar na CBF, vou fazer um memorando, vou fazer não sei o quê. Quando é a favor, não vejo português. Eu não vi o Abel Ferreira subir na mesa para reclamar que erraram a favor do time dele. Então a gente tem que começar a trabalhar pelo bem do futebol, não só por aquilo que nos favorece, né? Show de bola, meus amigos. Eu também acho que se isso realmente for constatado, que o Arnaldo falou desse grupo que ajuda o VAR a tomar a decisão, é o fim do mundo, né? Aí vai descambar aí pra falta de crédito total aí.